Bilionário casa e engravida mendiga feia. A decisão inesperada deixou todos em choque e curiosos. 5 dias depois ele fugiu e a mendiga revelou algo surpreendente que mudou o rumo dessa história. A chuva castigava as ruas de São Paulo naquela noite de inverno. Os pingos grossos ricocheteavam no asfalto, criando uma cortina líquida que distorcia as luzes dos poucos carros que ainda circulavam pela Avenida Paulista. Em seu escritório, no último andar de um dos edifícios mais imponentes da cidade, Gustavo Monteiro observava a tempestade através da parede de vidro, seu reflexo se mesclando à paisagem urbana. Aos 35 anos, Gustavo era o retrato do sucesso corporativo. Cabelos escuros sempre alinhados, terno italiano impecável e uma postura que emanava poder. Como CEO da Monteiro Enterprises, suas decisões movimentavam milhões diariamente. Sua fama de negociador implacável o precedia em qualquer reunião, e seu nome era sinônimo de excelência nos círculos empresariais mais exclusivos do país. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Berenice, sua secretária. Senhor Monteiro, sua avó está na linha. Ela insiste em falar com o senhor. Gustavo suspirou profundamente. Dona Helena, aos 85 anos, era a única pessoa que ainda conseguia fazê-lo se sentir como um menino desobediente. Passe a ligação, Berenice. Gustavo, meu neto. A voz forte e aristocrática de Dona Helena preencheu a linha. Precisamos conversar sobre o baile de caridade do próximo mês. Vó, já conversamos sobre isso. Estou focado na expansão da empresa para o mercado asiático. Não tenho tempo para eventos sociais agora. Tempo é algo que você precisa aprender a administrar melhor, meu querido. Não só para os negócios, mas para a vida. Sabe quantos anos eu tenho? A cada dia que passa, meu maior desejo é ver você realizar-se não apenas profissionalmente, mas também no amor. Gustavo passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de frustração. Por favor, não comece com essa história de casamento de novo. E por que não? Você tem tudo, inteligência, posição, fortuna, mas vive como um monge trancado nesse escritório. Isso não é vida, meu filho. Seu avô, que Deus o tenha, sempre dizia que um homem só é verdadeiramente bem-sucedido quando tem alguém para compartilhar suas conquistas. Vó, não me interrompa. Você sabe que minha saúde não é mais a mesma. Antes de partir, quero vê-lo casado, feliz, construindo uma família. É meu último desejo, Gustavo. As palavras de Dona Helena pesaram sobre seus ombros como chumbo. O último desejo de sua avó. Como ignorar isso? Ela, que o criou após o acidente que levou seus pais, merecia ao menos essa consideração. Está bem, vó, estarei no baile. Ótimo. E venha acompanhado, por favor, não aguento mais ver você sozinho nesses eventos. Encerrada a ligação, Gustavo voltou a contemplar a cidade através da janela. A chuva continuava implacável, e ele se viu pensando em sua vida. Era verdade que havia dedicado cada minuto dos últimos anos à construção de seu império. Relacionamentos eram complicados demais, exigiam tempo, compromisso, vulnerabilidade, todas as coisas que ele aprendera a evitar no mundo dos negócios. Olhando para o relógio, percebeu que já passava das 11. Seu motorista havia sido dispensado mais cedo, então precisaria dirigir sob aquela tempestade. Pegou sua pasta, o casaco e desceu até a garagem. Seu Porsche negro aguardava, reluzente, sob as luzes fluorescentes. O trajeto até sua mansão no Morumbi normalmente levava 30 minutos, mas com aquela chuva poderia demorar o dobro. Enquanto dirigia pela Avenida Paulista, seus pensamentos continuavam nas palavras de sua avó. Estava tão distraído que quase não notou a figura encolhida sob a marquise de uma loja fechada. Algo o fez reduzir a velocidade. Era uma jovem, provavelmente não mais que 25 anos, abraçada a uma mochila surrada. Mesmo à distância e através da chuva, algo em sua postura chamou sua atenção. Não era a postura típica de quem vive nas ruas. Havia uma dignidade ali, uma força silenciosa que contrastava com sua situação atual. Gustavo estacionou o carro alguns metros à frente, surpreendendo a si mesmo com aquela atitude. Através do retrovisor, observou a jovem. Ela mantinha o olhar fixo em algum ponto distante, como se estivesse perdida em pensamentos.
Seus cabelos castanhos, mesmo molhados, emolduravam um rosto que, apesar das circunstâncias, emanava uma beleza natural e uma força interior que o intrigou profundamente. As palavras de sua avó ecoaram em sua mente. Último desejo. Olhou novamente para a jovem através do retrovisor, e uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia absurda, impulsiva, completamente fora de seu comportamento habitual. Mas pela primeira vez em muito tempo, Gustavo Monteiro estava prestes a tomar uma decisão que não estava em nenhum de seus planejamentos estratégicos. Helena. Silva tentava ignorar a água fria que escorria pela marquise, molhando a barra de sua calça jeans já desgastada. Havia 3 semanas desde que perdera seu emprego como vendedora e, consequentemente, o pequeno quarto que alugava na periferia. Seus pertences mais preciosos, alguns livros, documentos e algumas mudas de roupa, estavam protegidos na mochila que abraçava contra o peito. Formada em design de moda por uma universidade pública, Helena sempre sonhara em criar sua própria marca. Mas a realidade havia se mostrado mais dura que seus sonhos. Após inúmeras tentativas frustradas de encontrar trabalho em sua área, acabou aceitando o emprego na loja de departamentos. Agora, nem isso tinha mais. Um Porsche negro chamou sua atenção ao estacionar alguns metros à frente. Em outros tempos, talvez admirasse o design do veículo. Sempre fora fascinada pela elegância das linhas automobilísticas. Hoje, porém, carros de luxo só a lembravam da distância entre seus sonhos e sua realidade. Para sua surpresa, um homem alto, vestindo um terno que certamente custava mais que um ano de seu antigo aluguel, saiu do carro e caminhou em sua direção, protegendo-se da chuva com um guarda-chuva preto. Instintivamente, Helena se encolheu, apertando ainda mais a mochila. Boa noite. A voz dele era grave e controlada, com um tom de autoridade natural. Posso me abrigar aqui por um momento? Helena apenas assentiu, movendo-se ligeiramente para o lado. O homem fechou o guarda-chuva e se posicionou a uma distância respeitosa. Meu nome é Gustavo Monteiro. Ele se apresentou, observando-a com interesse. E você é... Helena, respondeu secamente, evitando encará-lo diretamente. Helena, ele repetiu como se testasse o nome. Você parece uma pessoa inteligente, Helena. O que faz aqui numa noite como esta? A pergunta a pegou desprevenida. Não havia pena em sua voz, apenas uma curiosidade genuína que a fez baixar um pouco a guarda. A vida nem sempre segue o roteiro que planejamos, respondeu, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. Gustavo sorriu levemente, um gesto que suavizou suas feições sérias. Não segue mesmo. Mas às vezes, quando menos esperamos, surge uma oportunidade de reescrever esse roteiro. Helena o encarou, intrigada com o rumo daquela conversa surreal. O que quer dizer? Tenho uma proposta para você, ele falou, seu tom empresarial contrastando com o absurdo da situação. Uma proposta que pode mudar sua vida completamente. Que tipo de proposta? Helena perguntou, sua voz carregando uma mistura de desconfiança e curiosidade. Casamento, respondeu diretamente. Um acordo de conveniência mútua. Helena quase riu, mas a expressão séria dele a deteve. Isso é algum tipo de brincadeira? Nunca fui mais sério em minha vida, Gustavo respondeu, mantendo o olhar fixo nela. Preciso me casar para satisfazer o último desejo de minha avó. Você precisa de estabilidade e um novo começo. Podemos nos ajudar mutuamente. E por que eu? Existem milhares de mulheres que dariam tudo para se casar com alguém como você. Exatamente por isso, ele respondeu. Você não me conhece, não sabe quem sou, não tem pretensões ou expectativas românticas. Além disso, há algo em seu olhar, uma força, uma dignidade que me intriga. Helena sentiu seu coração acelerar. A proposta era absurda, mas algo na maneira direta como ele a apresentava a fazia considerar a possibilidade. O que tinha a perder? Quais seriam os termos desse acordo? Simples. Você teria uma nova identidade social, acesso a recursos para reconstruir sua vida, segurança financeira. Em troca, precisaria manter as aparências em eventos sociais e satisfazer a expectativa de minha avó de me ver casado. Após um ano,
podemos nos divorciar discretamente e você ficará com uma pensão vitalícia que garantirá seu futuro. A chuva continuava caindo, criando uma cortina líquida que isolava aquele momento do resto do mundo. Helena observou o homem à sua frente, impecável, controlado, claramente acostumado a conseguir tudo o que queria. Parte dela queria recusar imediatamente, manter sua dignidade intacta. Mas outra parte, talvez a parte que ainda se agarrava aos sonhos de uma vida melhor, a fazia considerar. E se eu aceitar, como isso funcionaria? Você viria comigo agora. Amanhã começaríamos os preparativos. Minha avó certamente vai querer organizar uma cerimônia grandiosa, mas podemos lidar com isso. O importante é que você terá tempo para se adaptar, se preparar. Helena respirou fundo, seu cérebro trabalhando furiosamente para processar aquela situação surreal. Era loucura aceitar, claro. Mas talvez fosse ainda mais loucura recusar a única oportunidade real de recomeço que surgira em meses. Por que deveria confiar em você? Gustavo sorriu novamente. Desta vez, um sorriso que não chegou aos seus olhos. Porque, diferente da maioria das pessoas que você deve ter conhecido ultimamente, não estou fingindo ter boas intenções. É um acordo comercial puro e simples. E se há algo que sei fazer bem, é honrar acordos comerciais. A mansão dos Monteiro era exatamente como Helena imaginava que seria. Uma construção imponente no coração do Morumbi, com jardins meticulosamente cuidados e uma equipe de funcionários que se movimentava discretamente pelos corredores. Após uma noite inquieta em um dos quartos de hóspedes, ela foi acordada por Margarida, a governanta, uma senhora de meia idade com olhos aguçados e expressão severa. Dona Helena. Margarida pronunciou seu nome com uma formalidade que soava estranha. O Sr. Monteiro solicita sua presença no escritório em meia hora. O café da manhã será servido lá. Vestindo as roupas que encontrou no closet do quarto, todas novas e de marcas caras, Helena seguiu Margarida pelos corredores decorados com obras de arte e fotografias antigas. Em uma delas, reconheceu Gustavo ainda criança, ao lado de uma senhora elegante que só podia ser sua avó. O escritório era uma sala ampla, com estantes de livros do chão ao teto e uma vista privilegiada para os jardins. Gustavo já estava lá, impecável em seu terno azul marinho, trabalhando em seu notebook. Bom dia, ele disse sem levantar os olhos da tela. Espero que tenha dormido bem. Temos muito a resolver hoje. Helena sentou-se na poltrona indicada por Margarida, que logo começou a servir café, frutas e pães frescos. O aroma do café premium fez seu estômago roncar, lembrando-a que não comia adequadamente há dias. Primeira ordem do dia. Gustavo finalmente fechou o notebook e a encarou. Minha avó está vindo para cá. Ela ficou, digamos, entusiasmada com a notícia do casamento. Você já contou a ela? Helena perguntou surpresa. Liguei hoje cedo. Era necessário. Dona Helena Monteiro é uma força da natureza. Quanto antes ela assumir o controle dos preparativos, melhor. Como que invocada pela menção de seu nome, a porta do escritório se abriu e Dona Helena entrou, trazendo consigo uma aura de elegância e autoridade que fez Helena imediatamente se endireitar na poltrona. Então essa é a jovem que conquistou meu neto, a senhora exclamou, aproximando-se para examinar Helena com olhos perspicazes. Seu perfume caro precedeu o abraço caloroso que surpreendeu a todos na sala, inclusive Gustavo. Querida, você é ainda mais bonita do que Gustavo descreveu. Helena lançou um olhar confuso para Gustavo, que manteve sua expressão neutra. Claramente, ele havia construído toda uma narrativa romântica para sua avó. Obrigada, senhora Monteiro. Helena conseguiu balbuciar. Nada de senhora Monteiro. Me chame de vó Helena, afinal em breve seremos família. A matriarca dos Monteiro sentou-se elegantemente em uma poltrona, enquanto Margarida prontamente servia-lhe chá. Agora, temos apenas 3 semanas até o baile de caridade, que será o cenário perfeito para anunciarmos oficialmente o noivado. Precisamos trabalhar rápido. 3 semanas. Helena e Gustavo falaram em uníssono, embora por razões diferentes. Sim, já liguei para o Jaques, meu estilista particular. Ele virá esta tarde para as primeiras provas do vestido.
Helena, querida, você precisa estar deslumbrante. A sociedade paulistana inteira estará lá. Gustavo pigarreou. Vó, talvez seja melhor algo mais discreto. Discreto? Meu único neto finalmente encontrando o amor e você quer discrição? Dona Helena riu com genuína diversão. Absolutamente não. Este é um momento para celebrar em grande estilo. Durante a hora seguinte, Dona Helena conduziu um monólogo entusiasmado sobre preparativos, tradições familiares e expectativas sociais, enquanto Helena tentava processar a velocidade com que sua vida estava mudando. Gustavo permanecia em silêncio, respondendo apenas quando diretamente questionado. E é claro, vocês precisam aprender a valsa, Dona Helena declarou. Contratei o melhor professor de dança da cidade. As aulas começam amanhã. Valsa? Helena engasgou com seu café. Naturalmente, a primeira dança como casal precisa ser memorável. Gustavo, querido, você ainda se lembra dos passos que aprendeu na adolescência? Vagamente, ele respondeu secamente. Ótimo, então será uma oportunidade para vocês praticarem juntos. Nada como a dança para aproximar um casal. Dona Helena sorriu com uma mistura de malícia e ternura que fez Helena corar. Quando finalmente ficaram sozinhos novamente, um silêncio pesado se instalou no escritório. Helena foi a primeira a quebrá-lo. Sua avó realmente acredita que nos apaixonamos? Ela acredita no que quer acreditar. Gustavo respondeu, voltando sua atenção para o notebook. É melhor assim. Quanto mais genuíno parecer, menos perguntas serão feitas. E quanto às aulas de dança? São necessárias para manter as aparências. Aprenderemos os passos básicos, faremos uma apresentação convincente no baile e depois... Ele fez um gesto vago com a mão, como se dispensando a ideia. E depois fingiremos ser um casal feliz pelo próximo ano. Helena completou, sentindo o peso daquela realidade alternativa que estava prestes a viver. O salão de dança da mansão Monteiro, um cômodo amplo com espelhos nas paredes e um piso de madeira impecável, estava silencioso, exceto pelo som suave de uma valsa vienense que tocava ao fundo. Helena, vestindo uma saia midi e sapatilhas, fornecidas por Margarida, observava apreensiva, enquanto o professor Maurice demonstrava os passos básicos. A valsa, mes amis, não é apenas uma dança, explicava o professor com seu sotaque francês carregado. É uma conversação entre dois corpos, uma história de amor contada em 3 tempos. Gustavo, que havia sido praticamente arrastado para a aula após uma série de reuniões, mantinha sua habitual expressão séria. Seu terno havia sido substituído por calças sociais e uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos. Uma visão que, Helena tinha que admitir, o tornava estranhamente mais humano. Mademoiselle Helena, s'il vous plaît. Maurice gesticulou para que ela se aproximasse. Monsieur Gustavo, segure sua partenaire pela cintura. Mais próximo. Isto não é uma reunião de negócios. Relutantes, os dois se posicionaram. Helena podia sentir o calor da mão de Gustavo em sua cintura, e o toque de seus dedos entrelaçados era surpreendentemente gentil. O perfume dele, uma mistura sofisticada de madeiras e especiarias, a envolveu, fazendo seu coração acelerar inexplicavelmente. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maurice começou a contar, batendo palmas no ritmo. Monsieur Gustavo, deixe a música guiar seus movimentos. Mademoiselle Helena, confie em seu parceiro. Os primeiros passos foram desajeitados. Helena pisou no pé de Gustavo 2 vezes, e ele parecia mais preocupado em manter a distância apropriada do que em seguir o ritmo. Maurice suspirava dramaticamente a cada erro. Não, vocês estão dançando como estranhos. Onde está a paixão? O romance? Isso é ridículo, Gustavo murmurou, mais para si mesmo que para Helena. Concordo, ela respondeu no mesmo tom, mas sua avó está assistindo. De fato, Dona Helena observava a aula discretamente da porta do salão, um sorriso satisfeito em seus lábios. Maurice parou a música. Talvez precisemos de uma abordagem diferente. Mademoiselle Helena, feche os olhos. Como? Feche os olhos, s'il vous plaît. Monsieur Gustavo, agora é sua responsabilidade guiá-la com segurança. Mademoiselle deve confiar completamente em você. Helena hesitou por um momento,
mas acabou fechando os olhos. Imediatamente, seus outros sentidos se aguçaram. A mão de Gustavo em sua cintura pareceu mais presente, mais firme. O perfume dele tornou-se mais intenso. Podia sentir a tensão nos músculos dele, o calor de seu corpo próximo ao seu. A música recomeçou, e para sua surpresa, os movimentos fluíram naturalmente. Sem a preocupação de observar os passos, Helena se permitiu ser guiada. Gustavo, por sua vez, pareceu relaxar gradualmente, seus movimentos tornando-se mais fluidos e seguros. "Magnifique!" Maurice exclamou. "Agora sim! Mantenha os olhos fechados, mademoiselle. Monsieur Gustavo, gire!" O giro foi suave, e Helena sentiu-se flutuar. Por um breve momento, esqueceu-se de quem era, de onde estava, do acordo bizarro que havia feito. Existia apenas a música, o movimento e aquela sensação estranha de segurança nos braços de um homem que mal conhecia. "Abra os olhos, mademoiselle", Maurice instruiu suavemente. Quando Helena obedeceu, encontrou-se olhando diretamente nos olhos de Gustavo. Havia algo diferente neles, uma suavidade que nunca tinha visto antes, uma vulnerabilidade que desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Ele quebrou o contato visual primeiro, pigarreando e ajustando a postura. "Bravo!" Dona Helena aplaudiu da porta. "Vocês formam um casal lindíssimo na pista de dança." "Oui, madame." Maurice concordou entusiasticamente. "Com mais algumas aulas, estarão prontos para encantar a todos no baile." Helena se afastou de Gustavo, sentindo suas bochechas queimarem. Ele imediatamente reassumiu sua postura profissional, checando o relógio. "Preciso voltar ao escritório", anunciou. "Tenho uma videoconferência com investidores em 15 minutos." Antes que alguém pudesse protestar, ele já havia saído do salão, deixando para trás apenas o eco de seus passos e um perfume que ainda pairava no ar. Helena o observou partir, uma sensação estranha no peito. Por um momento, durante a dança, havia vislumbrado algo além da fachada fria do empresário calculista. Algo humano, vulnerável, real. "Não se preocupe, querida." Dona Helena se aproximou, colocando uma mão gentil em seu ombro. "Meu neto sempre foi assim. Foge quando as emoções começam a ficar reais demais. Mas você está conseguindo alcançá-lo. Posso ver isso." Helena quis protestar, explicar que não estava tentando alcançar nada além de cumprir sua parte no acordo. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta, porque por um breve momento durante a dança, algo havia mudado. E isso a assustava mais do que qualquer contrato que pudesse ter assinado. O Palácio dos Cedros resplandecia na noite de São Paulo, suas luzes refletindo nas dezenas de carros de luxo que chegavam para o baile de caridade. Helena observava a movimentação através da janela da limusine, seu coração batendo descompassado. O vestido desenhado por Jacques, uma criação em seda azul noite que fluía como água, fazia-a se sentir simultaneamente poderosa e vulnerável. "Lembre-se", Gustavo falou ao seu lado, ajustando a gravata borboleta de seu smoking. "Mantenha o sorriso nos lábios e deixe que eu conduza as conversas. A maioria das pessoas ali dentro são como tubarões. Sentem o cheiro do medo à distância." "Muito reconfortante", Helena murmurou, apertando a pequena clutch em suas mãos. O carro parou, e antes que Helena pudesse respirar fundo para se preparar, a porta foi aberta por um manobrista. Gustavo saiu primeiro, estendendo-lhe a mão para ajudá-la. Flash de câmeras dispararam. Aparentemente, o herdeiro dos Monteiro e sua misteriosa noiva eram notícia. "Sorria", ele sussurrou, colocando a mão em sua cintura de forma possessiva. "É showtime." O interior do palácio era deslumbrante. Cristais cintilavam no teto. Músicos tocavam em um canto estrategicamente posicionado, e a nata da sociedade paulistana circulava em seus trajes de gala, taças de champanhe nas mãos, e sorrisos estudados nos rostos. Dona Helena já os aguardava no topo da escadaria principal, radiante em seu vestido burgundy. "Finalmente! Venham, quero apresentá-los. A todos!" As próximas 2 horas foram um turbilhão de apresentações, sorrisos forçados e pequenas conversas. Helena percebeu que Gustavo tinha razão. Cada pergunta aparentemente inocente escondia uma investigação,
Cada cumprimento vinha carregado de análise crítica. "E como vocês se conheceram?" Uma senhora elegante perguntou, seu tom deixando claro que já havia ouvido várias versões da história. Foi algo inesperado. Gustavo respondeu suavemente, surpreendendo Helena com o calor em sua voz. "Eu a vi em uma noite chuvosa e simplesmente soube." "Soube?" A senhora ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. "Que ela mudaria minha vida," ele completou, olhando para Helena com uma intensidade que a fez corar. Era um excelente ator, ela tinha que admitir. A orquestra começou a tocar uma valsa e um murmúrio de expectativa percorreu o salão. Dona Helena apareceu como por mágica ao lado deles. "É hora da primeira dança," anunciou entusiasticamente. "Todos estão esperando." Gustavo conduziu Helena até o centro do salão. As luzes diminuíram sutilmente, criando uma atmosfera mais íntima. Quando ele a tomou nos braços, Helena sentiu o mesmo arrepio das aulas de dança. "Feche os olhos," ele murmurou próximo ao seu ouvido. "O quê?" "Confie em mim como na aula, esqueça todas essas pessoas." Helena hesitou por um momento, mas então fechou os olhos. Como da primeira vez, a sensação foi transformadora. O burburinho da multidão se dissipou, e ela se permitiu ser guiada pelo ritmo da música e pela firmeza das mãos de Gustavo. Eles deslizavam pelo salão com uma graça que surpreendeu a todos. As aulas com Maurice haviam valido a pena. Seus movimentos eram perfeitamente sincronizados, como se dançassem juntos há anos. Quando Gustavo a girou, Helena sentiu-se verdadeiramente como uma princesa em um conto de fadas. "Abra os olhos. Agora," ele sussurrou após um giro particularmente elegante. Quando Helena obedeceu, percebeu que estavam muito mais próximos do que o protocolo social permitiria. O rosto de Gustavo estava a centímetros do seu, seus olhos fixos nos dela com uma intensidade perturbadora. Por um momento ela pensou que ele iria beijá-la, e mais perturbador ainda foi perceber que parte dela desejava isso. A música chegou ao fim e a bolha mágica se desfez com os aplausos da plateia. Gustavo se afastou rapidamente, reassumindo sua postura formal, mas Helena notou que suas mãos tremiam levemente. "Vocês foram maravilhosos." Dona Helena aproximou-se, enxugando discretamente algumas lágrimas. "Tão apaixonados, tão perfeitos juntos." O resto da noite passou como um borrão. Helena dançou com outros cavalheiros, conversou com mais pessoas do que conseguia se lembrar, e bebeu mais taças de champanhe do que deveria. Mas sua mente continuava voltando àquele momento durante a valsa, aquela conexão inexplicável que havia sentido. Quando finalmente entraram na limusine para voltar para casa, um silêncio pesado se instalou entre eles. Helena observava as luzes da cidade através da janela, tentando organizar seus pensamentos confusos. "Você," Gustavo começou, sua voz rouca, "você dançou muito bem." "Obrigada," ela respondeu sem olhar para ele. "Você também." "O acordo está funcionando. Melhor do que eu esperava." Helena finalmente virou-se para encará-lo. "É apenas um acordo, não é? É isso que você sempre diz." Por um momento, algo passou pelo rosto dele, uma sombra de emoção que ela não conseguiu decifrar. Mas então, ele ajustou a gravata. Um gesto que ela já havia aprendido, ser seu escudo contra vulnerabilidades. "Sim," ele respondeu secamente. "Apenas um acordo." Mas quando a limusine parou em frente à mansão, nenhum dos dois parecia totalmente convencido disso. Nas semanas que se seguiram ao baile, uma rotina estranha se estabeleceu na mansão Monteiro. Helena, agora oficialmente noiva do empresário mais cobiçado de São Paulo, dedicava suas manhãs a aulas de etiqueta e protocolo social, impostas gentilmente por Dona Helena. As tardes eram preenchidas com preparativos para o casamento, que a matriarca insistia em transformar no evento do ano. Gustavo, por sua vez, mergulhava cada vez mais em seu trabalho. Partia antes do amanhecer e frequentemente retornava depois, que todos já haviam se recolhido. Nos raros momentos em que se encontravam, a tensão era palpável, como se ambos tentassem ignorar o que havia acontecido durante aquela valsa no baile. Em uma manhã particularmente chuvosa, Helena encontrou Margarida organizando antigas fotografias no escritório. A governanta, que inicialmente mantinha uma postura distante,
havia se tornado uma presença constante e até mesmo reconfortante nos últimos dias. São todas da família? Helena perguntou, pegando uma foto onde um Gustavo adolescente sorria de forma descontraída. Uma expressão que ela nunca havia visto em seu rosto adulto. A maioria, Margarida respondeu hesitando antes de continuar. Esta foi tirada antes do acidente. Que acidente? A governanta pareceu avaliar se deveria continuar, mas algo no interesse genuíno de Helena a fez prosseguir. Os pais dele... Foi uma noite como esta, chuvosa. O carro derrapou em uma curva na serra. Gustavo tinha apenas 15 anos. Helena sentiu seu coração apertar. Foi quando ele veio morar com Dona Helena? Sim, ele mudou muito depois disso. Era um menino alegre, sabe? Sempre rindo, sempre planejando aventuras. Depois... Bem, você conhece o Gustavo de hoje. O homem de gelo, Helena murmurou, mas para si mesma. Ele construiu essas paredes por um motivo, Margarida comentou suavemente. Quando você perde tudo de uma vez, às vezes parece mais seguro não se apegar a nada. O som de passos interrompeu a conversa. Gustavo entrou no escritório, parecendo mais tenso que o habitual. Helena, ele disse, sua voz controlada. Preciso falar com você. Margarida discretamente se retirou, deixando-os sozinhos. Helena colocou a fotografia de volta na caixa, notando como os olhos de Gustavo se demoraram nela por um momento. Preciso viajar, ele anunciou sem preâmbulos. Surgiu uma oportunidade de negócio na Ásia que não posso ignorar. Por quanto? Tempo? Algumas semanas, talvez meses. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. E o casamento? Será adiado, naturalmente. Já conversei com minha avó. Entendo, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Quando parte? Hoje à noite. A rapidez da resposta a pegou desprevenida. Era óbvio que ele estava fugindo. A questão era, fugindo do casamento ou dos sentimentos que começavam a surgir entre eles. E quanto a mim? Você ficará aqui? Claro. Margarida cuidará de tudo o que precisar. Minha avó espera que você continue com os preparativos do casamento para quando eu retornar. E se você não retornar? A pergunta pairou no ar entre eles. Pela primeira vez desde que o conhecera, Helena viu uma verdadeira emoção atravessar o rosto de Gustavo. Algo entre dor e culpa. O acordo continua de pé, ele respondeu finalmente. Você terá tudo o que prometi, independente do que aconteça. Não é disso que estou falando. Eu sei, ele disse suavemente, e por um momento Helena pensou que ele fosse dizer algo mais. Mas então ele ajustou a gravata, aquele gesto familiar que sinalizava o retorno de suas defesas, e caminhou até a porta. Preciso resolver alguns assuntos antes da viagem. Gustavo, ela chamou quando ele já estava saindo. Ele parou, mas não se virou. Aquela foto. Você parecia feliz. Houve um longo momento de silêncio antes dele responder. Era outra vida. Depois que ele saiu, Helena permaneceu no escritório olhando pela janela a chuva que caía. Tão similar à noite em que eles se conheceram. As palavras de Margarida ecoavam em sua mente. Ele construiu essas paredes por um motivo. O que Helena não sabia ainda era que aquela viagem seria apenas o começo de uma série de eventos que transformariam completamente suas vidas. Enquanto observava o carro de Gustavo partir pela última vez naquela noite, ela não poderia imaginar que carregava dentro de si uma surpresa que mudaria todos os planos cuidadosamente estabelecidos. As semanas se transformaram em meses e o outono já dava lugar ao inverno em São Paulo. Na mansão Monteiro, Helena enfrentava suas próprias mudanças, algumas visíveis, outras guardadas em segredo. A primeira pessoa a notar foi Margarida, com seu olhar experiente e maternal. Já faz quanto tempo que não se sente bem pela manhã? Perguntou a governanta uma manhã, enquanto segurava os cabelos de Helena no banheiro. Algumas semanas, Helena respondeu, enxugando o rosto com uma toalha. Deve ser algo que comi. Margarida a observou com um misto de preocupação e compreensão. Querida, acho que precisamos fazer um teste. O resultado positivo não surpreendeu nenhuma das duas. Helena observou as duas linhas roxas aparecerem
no teste de gravidez com uma mistura de medo e esperança. Instintivamente, levou a mão à barriga ainda plana. "O que vou fazer agora?", sussurrou, mais para si mesma que para Margarida. "Primeiro precisa de um médico. Depois, precisamos contar a Dona Helena." A reação da matriarca dos Monteiro foi surpreendente. Em vez do choque ou desaprovação que Helena temia, Dona Helena a abraçou com lágrimas nos olhos. Baby!", exclamou emocionada. "Meu primeiro bisneto! Oh, Helena, você não poderia me dar notícia melhor." "Mas, e o Gustavo?", Helena perguntou hesitante. O sorriso de Dona Helena vacilou levemente. "Meu neto precisa saber, claro. Mas primeiro, vamos cuidar de você e deste pequeno milagre." Os dias seguintes foram um turbilhão de consultas médicas, vitaminas prescritas e mimos exagerados. Dona Helena insistiu em transformar um dos quartos da mansão em um luxuoso quarto de bebê, mesmo sendo ainda tão cedo. Entre enjoos matinais e sonecas inesperadas, Helena começou a desenvolver um novo interesse. Durante suas longas horas, sozinha passou a desenhar. Primeiro, foram apenas rabiscos distraídos de roupas que gostaria de usar para disfarçar a barriga que começava a crescer. Depois, os desenhos tornaram-se mais elaborados. Uma linha completa de roupas para gestantes que combinavam conforto e elegância. "Isso é realmente bom", comentou Margarida um dia, observando os desenhos espalhados pela mesa do escritório. "Você tem talento." "É só um passatempo", Helena respondeu, mas seu rosto iluminou-se com o elogio. "Nada é só um passatempo quando se tem paixão." A governanta respondeu sabiamente. "Já pensou em fazer algo com isso?" A semente plantada por Margarida começou a germinar. Com o apoio entusiasmado de Dona Helena, Helena começou a pesquisar sobre o mercado de moda para gestantes. Descobriu que havia uma lacuna significativa para roupas que fossem simultaneamente confortáveis, elegantes e sustentáveis. "Use os recursos que tem à disposição", Dona Helena a incentivou. "Você é uma Monteiro agora, mesmo que ainda não oficialmente. Abra sua própria marca." "Mas eu não sei nada sobre negócios." "Querida, você está carregando um herdeiro. Monteiro. É hora de aprender." Com a ajuda de Dona Helena, Helena mergulhou no mundo dos negócios. Estudou gestão empresarial, marketing, sustentabilidade na moda. Suas noites eram dedicadas a aprender tudo o que podia sobre o mercado que pretendia conquistar. Seu primeiro protótipo foi um vestido adaptável que acompanhava todas as fases da gestação, feito com tecidos ecológicos. O feedback das outras gestantes que conhecia nas consultas de pré-natal foi extremamente positivo. "Você está criando mais que uma marca", Dona Helena comentou, observando orgulhosa enquanto Helena apresentava seu plano de negócios. "Está criando um legado para seu filho." Enquanto isso, Gustavo continuava ausente. Suas raras comunicações eram breves e práticas, sempre através de sua assistente. Ele ainda não sabia da gravidez. Helena insistira em contar pessoalmente quando e se ele retornasse. O que ninguém sabia era que, enquanto Helena florescia em sua nova vida, transformando sua paixão por moda em um empreendimento promissor, uma sombra se aproximava. Margarida, sempre presente e solícita, começava a tecer seus próprios planos nos bastidores, vendo uma oportunidade de lucro na crescente marca de Helena. Em uma tarde particularmente produtiva, enquanto Helena finalizava os desenhos de sua primeira coleção completa, um envelope foi entregue na mansão. Era de Gustavo, a primeira comunicação direta em meses. Com as mãos tremendo levemente, Helena abriu o envelope, sem imaginar que seu conteúdo mudaria completamente o rumo de sua história. O envelope continha apenas uma breve nota e alguns documentos legais. A caligrafia firme de Gustavo parecia fria no papel timbrado. "Helena, preciso estender minha estadia na Ásia indefinidamente. Assuntos importantes requerem minha presença contínua. Os documentos anexos garantirão sua segurança financeira, conforme acordado. Sinta-se livre para seguir sua vida. G.M." As palavras atingiram Helena como um soco no estômago. Instintivamente, sua mão foi até a barriga já visível de 5 meses. Como ele podia ser tão frio, tão distante? As lágrimas começaram a cair antes que ela pudesse contê-las.
Minha querida, o que houve? Dona Helena entrou no escritório, alarmada com o estado da nora. Sem conseguir falar, Helena apenas entregou a carta à matriarca. Dona Helena leu rapidamente, seu rosto envelhecendo vários anos em questão de segundos. Ah, aquele tolo! Exclamou com uma raiva contida, fugindo como um covarde-se igual ao pai. Como assim? Helena perguntou, enxugando as lágrimas. Dona Helena sentou-se pesadamente em uma poltrona. É uma história antiga. O pai de Gustavo, antes do acidente, ele também fugiu. Não fisicamente, mas emocionalmente. O medo de amar, de se entregar, de perder, é uma maldição que parece passar de geração em geração nos homens desta família. Naquele momento, Margarida entrou com uma bandeja de chá, seu rosto demonstrando preocupação genuína, ou pelo menos era o que parecia. Trouxe um chá calmante, disse a governanta. Não pode ficar nervosa nesse estado. Enquanto servia o chá, Margarida observava atentamente a interação entre as duas mulheres. Nos últimos meses, ela havia cuidadosamente construído uma imagem de confidente e apoiadora, ganhando não apenas a confiança de Helena, mas também acesso a todos os detalhes de seu emergente negócio de moda. Preciso me concentrar no que posso controlar, Helena declarou após alguns goles de chá. A marca está quase pronta para ser lançada. Vou focar nisso. Excelente decisão, Margarida exclamou com entusiasmo exagerado. Aliás, tenho alguns contatos no ramo têxtil que podem nos ajudar a reduzir os custos de produção. Nos ajudar? Dona Helena perguntou, erguendo uma sobrancelha. Oh, sim, Margarida continuou, seu tom casual mal escondendo sua ambição. Tenho ajudado Helena com todos os detalhes, praticamente uma sócia informal. Helena franziu o senho, desconfortável com a declaração. Era verdade que Margarida havia se mostrado extremamente prestativa, mas nunca havia sido discutida qualquer sociedade. Nas semanas seguintes, enquanto Helena se dedicava a finalizar sua primeira coleção, eventos estranhos começaram a acontecer. Alguns de seus desenhos originais desapareceram. Fornecedores começaram a receber pedidos duplicados. Uma conta bancária empresarial foi aberta sem sua autorização. A verdade veio à tona quando Helena recebeu uma ligação de um grande magazine. Senhora Monteiro, gostaríamos de confirmar o pedido de 5.000 peças da coleção Gestante para nossa rede. Que pedido? Helena perguntou confusa. O pedido feito por sua sócia, a senhora Margarida Santos. Ela apresentou todos os documentos da sociedade. O sangue de Helena gelou. Correndo até seu escritório, descobriu que várias pastas com projetos e contratos haviam sumido. Em seu lugar, encontrou cópias de documentos que supostamente a vinculavam a uma sociedade com Margarida. Documentos com sua assinatura perfeitamente forjada. Procurando algo? A voz de Margarida soou da porta. Seu tom habitualmente doce havia sido substituído por algo mais duro, mais calculista. Como você pôde? Helena perguntou, sua voz tremendo de raiva e decepção. Negócios são negócios, querida. Você tem o talento, eu tenho os contatos. Seria uma pena desperdiçar todo esse potencial. Isso é fraude. É oportunidade, Margarida corrigiu com um sorriso frio. E quem você acha que vão acreditar? Na governanta dedicada que serviu a família Monteiro por décadas, ou na golpista que seduziu o herdeiro e convenientemente engravidou antes dele desaparecer? As palavras atingiram Helena como um tapa. Ela sentiu o mundo girar, suas pernas fraquejarem. A última coisa que viu antes de tudo escurecer foi o sorriso triunfante de Margarida se transformando em uma expressão de alarme fingido. Helena acordou em seu quarto, com Dona Helena segurando sua mão e um médico checando seus sinais vitais. O bebê... foram suas primeiras palavras. Está tudo bem, o médico assegurou, mas precisa evitar estresse. Pressão alta na gravidez. É perigoso. Assim que o médico saiu, Helena tentou se levantar, mas Dona Helena a impediu com firmeza. Fique deitada. Já sei de tudo. Margarida já foi dispensada. A matriarca dos Monteiro declarou com frieza. E não se preocupe com os documentos falsos. Meus advogados já estão cuidando disso. Helena deixou escapar um soluço de alívio. Me sinto tão tola. Confiei nela.
Você não é a primeira a ser enganada por aquela víbora. Dona Helena suspirou. Há anos desconfio que ela não era confiável, mas nunca tive provas concretas, agora temos. Nos dias que se seguiram, enquanto se recuperava do susto, Helena descobriu que Margarida havia tentado golpes similares antes, sempre se aproveitando de momentos de vulnerabilidade das famílias que servia. A diferença é que desta vez ela havia sido pega. O que faço agora? Helena perguntou uma manhã, observando seus desenhos espalhados pela cama. Toda a marca está comprometida. Não está, não. Dona Helena respondeu com um brilho determinado nos olhos. Na verdade, este é o momento perfeito para um lançamento ainda maior. Como assim? Minha querida, você tem algo que Margarida nunca teve. O nome Monteiro. É hora de usá-lo. Com a ajuda de Dona Helena, o escândalo foi transformado em uma oportunidade. A história de uma jovem estilista grávida que superou uma tentativa de fraude para criar uma marca de moda sustentável conquistou a mídia. O fato de ser a noiva, temporariamente abandonada, do poderoso Gustavo Monteiro apenas aumentou o interesse. A primeira coleção Helena Monteiro para Mães foi lançada em um evento beneficente que reuniu a nata da sociedade paulistana. As peças, que combinavam elegância com consciência ambiental, foram um sucesso instantâneo. Você conseguiu, Dona Helena sussurrou durante o coquetel de lançamento, observando orgulhosa, enquanto Helena conversava com compradores e jornalistas. Transformou um momento de crise em triunfo. O sucesso da marca crescia exponencialmente. Helena descobriu que tinha um talento natural não apenas para o design, mas também para os negócios. Suas decisões eram guiadas por uma mistura de intuição e pragmatismo que surpreendia até os mais experientes do mercado. Em uma manhã de domingo, enquanto tomava café da manhã no jardim com Dona Helena, sua rotina foi interrompida por uma ligação inesperada. Era Berenice, a secretária de Gustavo. Senhora Monteiro, a voz de Berenice tremia. Preciso informá-la, houve um acidente. O mundo pareceu congelar. Helena agarrou a mão de Dona Helena, que já tinha lágrimas nos olhos, prevendo o pior. O Sr. Monteiro estava em uma reunião em Singapura quando teve um colapso. Os médicos dizem que foi estresse. É extremo? Ele está estável, mas ele está pedindo por você. Helena sentiu seu bebê chutar, como se respondesse à notícia. Após meses de silêncio, após a carta fria, após tudo, ele estava pedindo por ela. Ele não sabe do bebê, Helena sussurrou, cobrindo a barriga proeminente com as mãos. Agora ele vai ter que saber, Dona Helena declarou, enxugando as lágrimas. Vou providenciar o jato particular. Você vai para Singapura primeiro, coisa amanhã. Naquela noite, enquanto arrumava sua mala, Helena encontrou a antiga fotografia de Gustavo adolescente, aquela em que ele sorria sem reservas. Guardou-a com cuidado entre suas roupas. Talvez, apenas talvez, aquele menino ainda existisse em algum lugar dentro do homem que havia fugido dela. O que Helena não sabia era que, enquanto ela se preparava para partir, Gustavo estava em seu leito de hospital, segurando um tablet onde lia todas as notícias sobre o sucesso de sua marca. Em suas mãos trêmulas, também havia uma fotografia, antiga, dele mesmo com seus pais, tirada pouco antes do acidente. No verso, uma mensagem escrita por sua mãe. O verdadeiro sucesso não está no que conquistamos, mas em quem nos tornamos no processo. O Mount Elizabeth Hospital em Singapura era um complexo imponente e moderno. Helena, após quase 15 horas de voo, sentia seu coração bater descompassado enquanto seguia a médica pelos corredores imaculados. Sua barriga de 7 meses chamava a atenção dos funcionários que sussurravam em mandarim ao vê-la passar. Mr. Monteiro tem se recuperado bem. A doutora Chen explicava em um inglês preciso. O colapso foi causado por exaustão extrema e pressão arterial altíssima. Ele precisará fazer mudanças significativas em seu estilo de vida. Helena assentiu, tentando controlar sua ansiedade. Como Gustavo reagiria ao vê-la? Mais importante, como reagiria ao descobrir que seria pai? A médica parou em frente a uma porta. Ele está consciente e lúcido, mas ainda fraco. Por favor, evite estresse desnecessário.
Quando a porta se abriu, Helena precisou de alguns segundos para reconhecer o homem na cama. Gustavo estava mais magro, mais pálido. Seus cabelos, sempre impecavelmente alinhados, estavam desgrenhados. Mas foram seus olhos que mais a impressionaram. O brilho frio e calculista havia sido substituído por algo mais vulnerável, mais humano. Ele a viu primeiro dos pés à cabeça, seu olhar demorando-se em sua barriga proeminente. Seus olhos se arregalaram em compreensão, e o monitor cardíaco ao lado da cama registrou uma aceleração nos batimentos. Helena? Sua voz estava rouca, hesitante. Você... Nós... Sim. Ela respondeu simplesmente aproximando-se da cama. Surpresa. Gustavo fechou os olhos por um momento e Helena viu lágrimas escorrerem por seu rosto, algo que jamais imaginara presenciar. Me perdoe, ele sussurrou. Eu fui um covarde. Por que fugiu? Ele abriu os olhos novamente, encarando-a com uma honestidade crua que a desarmou. Por que estava acontecendo de novo? Estava me apaixonando, e isso me aterrorizou. Helena sentou-se na cadeira ao lado da cama, sentindo seu filho se mexer, como se respondesse à proximidade do pai. Depois do acidente com meus pais, Gustavo continuou, sua voz embargada. Prometi a mim mesmo que nunca mais me permitiria ser vulnerável. Amor significa possibilidade de perda, e eu não podia passar por aquilo novamente. Então, preferiu ser você a causar a perda? A pergunta o atingiu como um golpe físico. Eu me tornei exatamente o que mais temia, igual ao meu pai, fugindo quando as coisas ficam reais demais. Vi as notícias sobre sua marca. Ele mudou de assunto, indicando o tablet na mesa ao lado. Você é incrível. Transformou um acordo de conveniência em algo extraordinário. Tive uma boa professora. Sua avó? Não. Ele a interrompeu suavemente. Foi você, sua força, sua determinação. Eu li tudo sobre como você enfrentou. Margarida, como transformou a crise em oportunidade. Você é mais Monteiro do que eu jamais fui. Nesse momento, o bebê deu um chute particularmente forte. Helena, por instinto, pegou a mão de Gustavo e a colocou sobre sua barriga. Ele ofegou ao sentir o movimento. É um menino, ela disse suavemente. Descobri no último ultrassom. Um filho. Gustavo murmurou, sua voz embargada. Eu quase perdi isso tudo. Ainda não perdeu, Helena respondeu, surpreendendo a si mesma com a suavidade em sua voz. Mas precisa decidir. Vai continuar fugindo? Ou vai enfrentar seus medos? Gustavo manteve a mão em sua barriga, sentindo os movimentos do filho. Com a outra mão, alcançou algo em sua mesa de cabeceira, a fotografia antiga com seus pais. Encontrei isso entre minhas coisas quando estava no pior momento da exaustão. Ele explicou, mostrando a mensagem no verso. Foi como se minha mãe estivesse tentando me dizer algo através do tempo. E o que você acha que ela queria dizer? Que eu passei tanto tempo tentando provar meu valor através do sucesso profissional que me esqueci de me tornar alguém digno de ser amado. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. Lá fora, o sol de Singapura começava a se pôr, pintando o quarto com tons dourados. Não sei se posso mudar completamente, Gustavo admitiu, mas quero tentar. Por você, pelo nosso filho, por mim mesmo. Helena sentiu suas próprias lágrimas começarem a cair. É tudo que preciso ouvir. O resto descobrimos juntos. O retorno ao Brasil foi marcado por mudanças significativas. Gustavo, ainda em recuperação, foi praticamente obrigado pelos médicos a reduzir sua carga de trabalho. Helena, por sua vez, via sua marca crescer exponencialmente, com pedidos chegando de todo o país. A mansão Monteiro, antes um lugar de silêncios e protocolos, gradualmente se transformava. O escritório, que antes era o santuário isolado de Gustavo, agora abrigava também uma mesa para Helena, onde ela desenhava suas coleções enquanto ele aprendia a delegar responsabilidades. Nunca imaginei que veria isso, comentou Dona Helena uma tarde, observando o casal trabalhando lado a lado. Gustavo havia acabado de interromper uma videoconferência para ajudar Helena com um tecido que ela não alcançava, e o gesto natural de carinho entre eles aqueceu o coração da matriarca.
A transformação mais notável, porém, era em Gustavo. O homem que antes vivia apenas para planilhas e reuniões, agora fazia questão de acompanhar Helena em todas as consultas de pré-natal. Seu interesse pelo desenvolvimento do bebê surpreendia até os médicos. É incrível, ele comentou após uma consulta, ainda maravilhado com as imagens do ultrassom. Ele já tem as suas feições. E o seu queixo teimoso, Helena provocou, arrancando dele um sorriso, algo que se tornava cada vez mais frequente. O quarto do bebê tornou-se um projeto conjunto. Gustavo, descobrindo um lado que nem ele sabia que existia, passava horas pesquisando os melhores berços e equipamentos de segurança. Helena, entre uma reunião e outra de sua marca, criava pessoalmente cada detalhe da decoração. Achei isso no sótão, Dona Helena disse um dia, trazendo uma caixa antiga. Dentro estava o móbile que havia pertencido a Gustavo quando bebê, feito com pequenos aviões de madeira pintados à mão. Meu pai fez para mim, Gustavo murmurou, tocando os aviõezinhos com cuidado. Sua voz não carregava mais a antiga amargura quando falava dos pais. As memórias felizes começavam a superar a dor da perda. A marca de Helena continuava sua ascensão meteórica. Uma importante revista de moda a elegeu como uma das empresárias mais promissoras do ano, destacando não apenas seus designs inovadores, mas também seu compromisso com sustentabilidade e responsabilidade social. Estou orgulhoso de você, Gustavo declarou após ler a matéria. Não apenas pelo sucesso, mas por não perder sua essência no processo. Aprendi com meus erros, ela respondeu acariciando a barriga. E com os seus também. O caso Margarida havia sido resolvido discretamente pelos advogados da família, mas deixou lições valiosas. Helena agora participava ativamente de todas as decisões de sua empresa, tendo aprendido a equilibrar confiança com cautela. Uma noite, enquanto organizavam os últimos detalhes do quarto do bebê, Gustavo surpreendeu Helena com uma caixa de veludo azul. O que é isso? Abra, ele pediu, parecendo nervoso, uma visão rara do sempre controlado empresário. Dentro da caixa estava um anel de noivado. Não o mesmo que ele havia comprado por obrigação meses atrás, mas um novo, claramente escolhido com cuidado e significado. Sei que já estamos tecnicamente noivos, ele começou, sua voz tremendo levemente. Mas quero fazer direito desta vez. Não por um acordo, não por aparências, mas porque te amo. Porque quero construir uma vida real com você e nosso filho. Helena sentiu as lágrimas começarem a cair. Malditos hormônios da gravidez, pensou. Tem certeza? Não vai fugir para outro continente desta vez? Ele riu, um som genuíno e livre que ainda a surpreendia. A única viagem que pretendo fazer é para a maternidade quando este pequeno decidir nascer. Então sim, ela respondeu, permitindo que ele deslizasse o anel em seu dedo. Mas com uma condição. Qual? Que você nunca mais esconda suas emoções de mim. Que seja verdadeiro mesmo quando for difícil, mesmo quando for assustador. Gustavo a puxou para perto, tanto quanto sua barriga permitia. Prometo. Na verdade, tenho algo para te contar agora mesmo. O quê? Pedi demissão do cargo de CEO. A notícia da renúncia de Gustavo Monteiro ao cargo de CEO da Monteiro Enterprises causou furor no mercado financeiro. As ações da empresa oscilaram, analistas especularam e a mídia entrou em frenesi. Mas pela primeira vez na vida, Gustavo não se importava com os números. Vou continuar no conselho, ele explicou para uma Helena ainda atônita. Mas percebi que não quero ser lembrado apenas como um executivo bem-sucedido. Quero ser um pai presente e um marido dedicado. E quero ser seu sócio. Helena piscou surpresa. Como assim? Sua marca está crescendo exponencialmente. Precisa de expansão, estrutura, planejamento estratégico. Posso ajudar com isso se você quiser. Não como o controlador, mas como parceiro igualitário. A proposta era inesperada, mas fazia sentido. Nos últimos meses, enquanto se recuperava, Gustavo havia se envolvido cada vez mais com a marca de Helena, oferecendo sugestões valiosas e contribuindo com sua experiência em gestão. E a sua paixão por grandes negócios. Ele sorriu, pegando suas mãos entre as suas. Minha paixão sempre foi por desafios.
por construir algo significativo. E o que pode ser mais significativo do que construir algo junto com a pessoa que amo? A fusão de suas vidas profissionais aconteceu naturalmente, assim como a fusão de seus corações. O escritório da mansão tornou-se o quartel-general da Helena Monteiro Sustainable Fashion, com Gustavo cuidando da expansão internacional, enquanto Helena liderava a parte criativa. Dona Helena observava tudo com uma satisfação que ia além de suas expectativas originais. Sabe, ela comentou um dia, quando insisti para que Gustavo se casasse, nunca imaginei que encontraria alguém que o transformaria tanto. Eu não o transformei, Helena respondeu, observando Gustavo em uma videochamada com investidores estrangeiros. Apenas o ajudei a redescobrir quem ele realmente é. O nascimento de Pedro, numa noite quente de verão, foi o momento em que todas as peças finalmente se encaixaram. Gustavo, que sempre controlara cada aspecto de sua vida, descobriu-se completamente rendido ao sorriso desdentado de seu filho. Ele tem os seus olhos, Helena comentou sonolenta na maternidade, observando pai e filho. E o seu espírito lutador, Gustavo respondeu, notando como o bebê agarrava seu dedo com força. Já está mostrando personalidade. A cerimônia de casamento, realizada quando Pedro tinha 3 meses, foi muito diferente do evento social que havia sido planejado originalmente. No jardim da mansão Monteiro, apenas com família e amigos próximos, Helena e Gustavo trocaram votos que refletiam sua jornada única. Quando te encontrei naquela noite chuvosa, Gustavo disse em seus votos, achei que estava fazendo um acordo. Não sabia que estava encontrando minha salvação. E eu achei que estava aceitando uma saída fácil, Helena respondeu, lágrimas nos olhos. Não imaginava que estava começando a aventura mais importante da minha vida. Dona Helena, segurando o bisneto no colo, não conseguia conter a emoção. Seu último desejo não apenas havia se realizado, mas havia superado todas as suas expectativas. A marca continuava crescendo, agora com uma nova linha de roupas infantis sustentáveis inspirada em Pedro. Gustavo descobriu que sua experiência em negociações internacionais era perfeitamente aplicável às discussões com um bebê teimoso que se recusava a dormir. Quem diria, ele comentou uma noite após finalmente conseguir fazer Pedro dormir, que o poderoso Gustavo Monteiro seria completamente dominado por alguém que nem sabe falar ainda. Helena riu, aninhando-se nos braços do marido. O amor tem esse poder. Nos faz descobrir forças que não sabíamos que tínhamos e fragilidades que não precisamos esconder. Na parede do quarto de Pedro, o antigo móbile de aviõezinhos dançava suavemente com a brisa noturna. Abaixo dele, em uma moldura especial, 2 fotografias lado a lado contavam uma história de transformação. O Gustavo adolescente sorrindo, sem reservas, e uma foto recente da família, com o mesmo sorriso sincero em seu rosto adulto. 5 anos se passaram desde aquela noite chuvosa na Avenida Paulista. A mansão Monteiro, antes um símbolo de poder e status, havia se transformado em um lar verdadeiro, preenchido com risadas e amor. Pedro, agora um menino esperto de 4 anos, corria pelos corredores com a energia típica de sua idade, frequentemente seguido por sua irmã mais nova, Laura, de 2 anos, uma surpresa que chegou para completar ainda mais a família. A Helena Monteiro Sustainable Fashion havia se tornado uma das maiores marcas de moda sustentável da América Latina, com lojas em várias capitais do mundo. Mas o verdadeiro sucesso, como Gustavo e Helena descobriram, não estava nos números impressionantes ou nas manchetes elogiosas. Papai, conta de novo a história do mobile. Pedro pediu uma noite enquanto Gustavo o colocava para dormir. Os aviõezinhos de madeira ainda dançavam sobre seu berço, agora compartilhado com a irmã. Bem, foi seu bisavô quem fez para mim quando eu tinha a sua idade. Gustavo começou sentando-se na beira da cama. Sabe o que ele me disse? Que todo voo começa com um sonho. Pedro completou, orgulhoso por lembrar. Exatamente. Gustavo sorriu, bagunçando os cabelos do filho. E às vezes, os melhores sonhos são aqueles que compartilhamos com quem amamos. Do lado de fora do quarto, Helena observava a cena com Laura adormecida em seus braços. Seu coração transbordava
ao ver como Gustavo havia se transformado no pai carinhoso e presente que era hoje. Na empresa, eles haviam encontrado um equilíbrio perfeito entre suas habilidades complementares. A visão criativa de Helena, combinada com a expertise empresarial de Gustavo, havia criado algo maior que eles mesmos, uma marca que não apenas gerava lucros, mas fazia diferença no mundo. Dona Helena, agora com 90 anos, continuava sendo o pilar da família, embora tivesse reduzido suas atividades sociais. Sua maior alegria era observar como seu último desejo havia se transformado em algo tão extraordinário. Sabe, ela comentou em um almoço de domingo, observando a família reunida no jardim. Quando pedi para Gustavo se casar, tudo o que eu queria era vê-lo feliz. Mas vocês me deram muito mais que isso. Me deram uma família completa. A marca havia acabado de lançar uma iniciativa revolucionária, um programa de capacitação para mulheres em situação vulnerável, oferecendo treinamento em costura e design sustentável. Era uma forma de Helena retribuir a oportunidade que a vida havia lhe dado. Cada mulher que formamos, ela explicou em uma entrevista, é uma história de transformação em potencial. Assim como eu tive minha chance de recomeçar, quero oferecer essa possibilidade a outras pessoas. Gustavo, que antes media sucesso apenas em cifras e aquisições, agora encontrava sua maior realização nos pequenos momentos. Nas manhãs de domingo, com as crianças na cama, nas reuniões de diretoria onde ele e Helena debatiam ideias como iguais, nos jantares em família onde planos para o futuro eram discutidos entre risos e histórias. Uma tarde, enquanto trabalhavam juntos no escritório, que agora tinha uma área de brinquedos para as crianças, Helena encontrou uma antiga fotografia caída de uma pasta. Era do dia do baile, quando dançaram pela primeira vez. Parece outra vida, Gustavo comentou, olhando a foto por cima de seu ombro. E era, Helena respondeu, virando-se para encará-lo. Éramos outras pessoas. Não, ele corrigiu suavemente. Éramos as mesmas pessoas, só que perdidas. Você me ajudou a encontrar meu caminho de volta para quem eu realmente era. O som de risadas infantis invadiu o escritório. Pedro e Laura haviam escapado da supervisão da babá novamente. Laura, com seus passinhos ainda inseguros, correu, direto para os braços do pai, enquanto Pedro se jogou no colo da mãe. Acho que encontramos mais que um caminho, Helena sorriu, abraçando o filho. Encontramos um destino. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Helena e Gustavo ficaram na varanda, observando a cidade que havia testemunhado o início de sua história. A chuva caía suavemente como naquela primeira noite. Sabe o que mais me impressiona? Gustavo perguntou, entrelaçando seus dedos nos dela. O quê? Como o verdadeiro sucesso não tem nada a ver com o que eu pensava que era importante. Está aqui. Ele gesticulou para a casa, para as luzes do quarto das crianças, para suas alianças brilhando à luz suave. Em tudo o que construímos juntos. Helena apoiou a cabeça em seu ombro, respirando o familiar perfume que agora significava lar. Quem diria que aquele acordo de conveniência se transformaria em tudo isso? Não foi o acordo, ele respondeu, beijando suavemente sua testa. Foi você. Foi seu coração grande o suficiente para ver além das minhas defesas. Sua força para enfrentar todos os obstáculos. Sua capacidade de transformar cada desafio em oportunidade. A chuva continuava caindo lá fora, mas agora, em vez de solidão e tristeza, trazia apenas lembranças doces e a promessa de mais memórias a serem construídas. Na parede do escritório, a antiga foto de Gustavo adolescente agora fazia parte de um mosaico de momentos felizes. O nascimento das crianças, viagens em família, celebrações, sorrisos sinceros. E assim, o que começou como uma proposta improvável, em uma noite chuvosa, transformou-se em uma história de amor verdadeiro, provando que, às vezes, os maiores presentes da vida vêm disfarçados de acordos comerciais e que o verdadeiro sucesso não está no que conquistamos, mas em quem nos tornamos ao longo da jornada.